Olha, hoje o Paulo Guedes não dorme. Que entrevista do Lula para o Reinaldo Azevedo. A entrevista do Lula começou como um grande aceno ao mercado, porque os primeiros 35 minutos falaram muito sobre economia. E olha, o Lula falou, ele deu a receita de como fazer o Brasil voltar a crescer e ele detonou o Paulo Guedes. Se a última vez que o Lula falou caíram 7 ministros, caíram os 3 chefes das Forças Armadas, foi uma devassa no governo Bolsonaro, até o Zé Gotinha voltou a aparecer, agora o Guedes não vai dormir nos próximos dias. Já se falava que o Centrão queria a cabeça do Guedes, tem uma ameaça de debandada no Ministério da Economia. Eu falei já que o Guedes é um barbante que está separando o mercado de vir com tudo para cima do Bolsonaro, que já deu ultimato. E agora o Lula cortou esse barbante e triturou. O Guedes foi triturado. Eu vou falar de tudo isso. Lula acenou ao mercado, ele acenou ao centro, acenou a todo mundo, falou: venham pra mim, venham que aqui é sucesso. Olha, eu vou falar disso, mas antes, um segundinho. Você quer ver Lula 2022? Se inscreve aqui no Plantão Brasil e curte o vídeo. Aqui a gente fez campanha Lula Livre todos os dias. A gente denunciou os crimes do Moro, do Dallagnol. A gente... Agora é Lula 2022 todos os dias. Tem mais de 100 vídeos aqui no canal falando sobre a Vaza Jato, sobre as mentiras, sobre como Lula foi preso sem provas. Então, se você quer ajudar a fortalecer o movimento, a onda Lula 2022, se inscreve aqui no canal, se inscreve nos outros canais de esquerda também e vamos juntos pra cima deles. E, aqui a gente também faz oposição ao Bolsonaro com carros de som nas ruas. Essa semana a gente rodou em várias cidades do interior de São Paulo. Foram 4 cidades que já rodamos e tem 3 marcadas para amanhã. E também em Maringá. Em Maringá a gente rodou não falando sobre os crimes do Bolsonaro, mas falando sobre os crimes do Sérgio Moro e sobre como a Lava Jato foi quem elegeu o Bolsonaro. No finalzinho do vídeo eu vou mostrar o trecho do carro de som rodando lá em Maringá. Muito bom, na terra do marreco, a gente denunciando. Se você quiser ajudar essas ações do canal, nessa semana está confirmado também Pernambuco. Rio de Janeiro a gente vai rodar na próxima semana, porque amanhã é feriado, então não vai ter tanta gente na rua como na semana que vem. E também estamos fechando outras cidades. Vamos continuar em Campina Grande, vamos continuar também lá em Marabá. E a gente vai ampliar, vamos tentar chegar a 15 cidades por semana. Vamos pouco a pouco ampliando, como dizia Dilma, a gente... deixar a meta em aberto, quando chegar na meta a gente dobra a meta e tá funcionando. Então quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e o Apoies. Vamos pra cima deles. Agora eu vou falar sobre o Lula. O Lula, ele triturou o Guedes, porque o Reinaldo Azevedo, ele levantava a bola e o Lula cortava a bola. E se fosse um time de voleibol, Reinaldo Azevedo e Lula ganhariam as Olimpíadas, porque o Lula cortou todas as bolas que o Reinaldo Azevedo levantou. E até quando ele era mais ríspido em alguma pergunta, ele falava: presidente, não fala assim, eu já sei. O Lula ia lá e cortava também. Por quê? O Reinaldo Azevedo começou a falar sobre a economia, ele começou a falar sobre os liberais. Aí o Lula falou: peraí, os empresários brasileiros nunca lucraram tanto como quando eu era presidente. Aí ele citou, teve uma hora que o Lula citou, ele começou a fazer uma defesa das estatais e dizendo que algumas dessas estatais podem ter capital misto, quer dizer, é uma cena ao mercado, tá vendo? Eu não sou contra tudo que vocês querem, a gente tem que trabalhar juntos e não um contra o outro. Aí ele fala: o Obama me ligou, eu liguei para ele em 2009, que foi quando ele lançou o PAC, que era um programa muito robusto de investimentos, que foi o que salvou o Brasil da crise. O mundo inteiro teve crise. Eu morei na Espanha. Em 2012, a Espanha tinha 45% de desemprego entre os jovens e 25% de desemprego. Eu morei lá, eu vi gente pobre, gente assim, morando nas ruas na Espanha, que nunca tinha acontecido na Europa antes e não tinha ainda muitos imigrantes. Era gente espanhol morando na rua. E aí, o Brasil não teve isso. Por quê? Porque o Lula, ele explicou para Obama, ele disse: eu falei, Obama, eu criei muito investimento, investi bilhões. Como? Usando o BNDES, usando a Caixa, usando o Banco do Brasil e a Petrobras. Aí Obama respondeu: mas Lula, eu não tenho isso aqui nos Estados Unidos, não tem como eu fazer isso. Essa defesa que Lula faz das estatais é um tapa na cara do mercado. Fala: não queira privatizar essas empresas que são vitais para o funcionamento do Brasil, porque na crise são elas que te salvaram de não quebrar. Ele citou o Lehman Brothers, que quebrou, e até agora, até hoje o mundo está em crise. Ele fala: os países já investiram mais de 20 trilhões de dólares na economia para tentar desfazer a crise de 2008. A gente aqui, com alguns bilhões, a gente desfez essa crise e não teve crise. Isso é um tapa, mas não foi um tapa de vingança, de toma isso, mercado. Foi um tapa de mercado, um tapa de acorda para a vida. É aqui,
vem aqui que é sucesso. E olha, o Guedes amanhã já tá pendurado. Se já tinha alguma pressão, eu até fiz um vídeo aqui, falei, ameaça de debandada no Ministério da Economia, o Guedes, o Centrão já tá querendo, o Guedes tá cada vez mais pipocando notícia de que o Centrão, que é a cabeça do Guedes, lembre-se, o mercado deu ultimato ao Centrão. O Centrão tá doido atrás do Bolsonaro, porque a partir do momento que sai em toda a mídia que o mercado financeiro deu um ultimato ao Centrão para controlar o Bolsonaro e tanto o combate à pandemia, como a economia, como tudo, é o que o Centrão está fazendo, o Centrão tem o poder, porque eles falaram agora, atrás de mim está o mercado, então eu vou aqui cobrar do Bolsonaro. Olha, agora, se eles já estavam pensando em trocar o Guedes, agora eles vão vir como loucos, assim, vem Guedes, vem, se não cai o Bolsonaro junto, se não cai o governo, vem abaixo, o Centrão não vai ter paciência, porque o mercado financeiro vai começar a se mexer a partir da entrevista do Lula. Porque o Lula, quando ele fala, olha, a Furnas não pode ser privatizada, tem que ser capital misto, ele fala, eu não vou privatizar empresas vitais. Ele mostra que as empresas são vitais. Ele mostra como o Brasil saiu da crise. E aí quando ele é perguntado, o Reinaldo Azevedo pergunta para o Lula no fim, ele fala, mas como você explica que houve erros no governo Dilma, que o Brasil entrou numa crise? Aí ele fala, mas peraí, o Eduardo Cunha, toda vez que a Dilma colocava alguma coisa para ser pautada na área econômica do governo, ele colocava uma bomba relógio junto. Essas bombas relógios foram explodindo, uma atrás da outra, e aí foi criando uma crise, foi criando déficit, foi criando inflação, foi criando desemprego. Isso tudo, ele já tinha falado antes no começo da entrevista, associado, isso todo mundo aqui sabe, associado à Lava Jato, que fez com que o Brasil perdesse 4 milhões de empregos diretos, quebrou praticamente a área da construção no país. As maiores empreiteiras do país todas quebraram, aí não tem governo que segure. Aí até o Reinaldo Azevedo, você vê a cara dele, ele tava encantado com o Lula, ele tava assim, só faltava abraçar o Lula assim, tava encantado. E o Reinaldo Azevedo é um cara, a gente tem que lembrar, uma pessoa que criticou muito o PT. Ele escreveu um livro chamado República dos Petralhas. E as críticas ele fazia ao PT não eram só críticas, o PT é corrupto, o PT, essas críticas só não. Ele fazia críticas na área econômica, ele entende de economia, fazia várias críticas. Ele é neoliberal, ele é da turma Fernando Henrique Cardoso, com certeza deve ter votado no Aécio, ele é dessa turma aí do PSDB. E aí você vê esse cara encantado com o que o Lula fala, você fala, putz, o PSDB, esse pessoal do PSDB que tava aí assinando cartinha ontem com Mandetta, Fernando Henrique Cardoso, Dória, até o Ciro Gomes admitiu que é de direita, né? Entrou no grupinho da direita, só gente do Partido Novo, né? Só os liberais assinando lá cartinha democrática, convidaram até o Sérgio Moro. Esses foram todos engolidos agora pelo discurso do Lula, que assim, vocês são o manifesto aí do sem voto, já era, ninguém tá nem aí. Até parte da mídia tentou noticiar isso, saiu em jornal e tal, olha, Ciro Gomes, os presidenciáveis, só que esses presidenciáveis todos juntos não tem nem 10% dos votos, é isso. Aí alguns vão falar, não, mas o Ciro tem 12, o Ciro tinha 12 sem o Lula. Com o Lula, o Ciro tem 6, 7, ele oscila aí entre 6 e 7. Junta Ciro, Mandetta, Dória, blá, blá, não dá 10, 12% dos votos, quando muito. E aí o Lula até foi perguntado sobre isso, só que o Lula, ele não precisa pisar neles, porque já tinha pisado demais no Guedes, olha como ele pisou no Guedes. Aí o Lula até fala, olha, esse manifesto aí deles, não adianta eles fazerem manifesto pela democracia, se na hora da eleição nenhum deles votou na Haddad, votaram no Bolsonaro, que é quem tá contra a democracia. Aí, e o Ciro foi para Paris, nem votou. Quer dizer, a coisa tá feia para esse pessoal do centro, porque eles estão tentando formar um candidato para chegar no segundo turno, seja contra o Bolsonaro, e agora o Reinaldo Azevedo, que gosta desse pessoal, ele adora esse pessoal. Ele até admitiu, talvez até contra o Lula, quem sabe alguém do centro contra você, Lula. O Lula já falou, mas eles não têm voto, fica difícil para esse pessoal. Mas voltando ao assunto do Guedes, teve um momento em que o Lula chegou a comparar o Paulo Guedes, assim, a um marido que começa a contrair muita dívida e começa a vender os móveis para pagar a conta de luz, vender o móvel para pagar a conta de gás, vender o móvel para comprar comida e depois vai ficar sem móvel em casa, que é o que o Guedes quer fazer, e é exatamente isso que o Guedes quer fazer. Nessa semana, o Paulo Guedes estava defendendo privatizações de todas as estatais lá no Congresso Nacional. Veja bem, todas as estatais, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, Eletrobras, imagina o preço do combustível com a Petrobras
privatizada, da sua conta de luz, das suas contas de água, de tudo. Imagina, o setor bancário todo com um empresário sem nenhum banco estatal. Agora imagina que quando o Brasil precisar investir não teria nada, nenhuma estatal para ir lá e colocar investimento, não teria nada. A gente estaria completamente nas mãos do setor privado. Imagina, só imagina a desgraça que seria. Aí o Guedes estava lá defendendo tudo isso no Congresso, e o pessoal do mercado financeiro assistindo o Guedes e pensando, pelo menos tem alguém aí no governo Bolsonaro que é liberal. Aí vem o Lula e fala, meu Deus do céu, não tem como você vender as estatais para ganhar alguns bilhões agora, para investir em quê? Para gastar em quê esses bilhões? Aí você vai gastar esses bilhões e depois você não tem nem as estatais. E você fica dependendo da boa vontade de quem comprou. Porque no caso da Vale, vamos dar um exemplo, a Vale do Rio Doce, que chamava Vale do Rio Doce, mas aí foi privatizada e aí o marketing chama agora só de Vale. A Vale do Rio Doce, que foi privatizada no maior crime da história, até então, em mais de 30 anos da estatal, nenhum crime ambiental jamais foi feito pela Vale. Aí, o que aconteceu? A Vale do Rio Doce foi privatizada junto. O governo Fernando Henrique deu de graça todas as reservas de minério de ferro que valiam cerca de 96 bilhões de reais. E naquela época o real e o dólar era 1 a 1. E naquela época, com inflação e tudo mais, imagina quanto eram 96 bilhões de dólares em 1996, se eu não me engano. É o que acontece, o setor energético do Brasil teve uma baita de uma perda, por quê? Porque uma empresa foi privatizada e agora eles vendem minério de ferro para a China, quer dizer, estão tirando o minério de ferro que o Brasil tem muito, enviando tudo para a China, e o governo Fernando Henrique ainda deu uma isenção de imposto. Os chineses pegam esse minério de ferro, pagam para a Vale em bolsa lucro, não paga nem o imposto de exportação. É isso que dá a privatizar. E aí a gente tem Brumadinho, tem Mariana e tem mais 11, em escalas menores, 11 acidentes ecológicos. Agora você imagina isso na Petrobras, agora você imagina esse tipo de coisa, esse tipo de coisa que é só lucro na Eletrobras, imagina isso em todas as estatais. E o Lula mostrou isso para o mercado, não falando do ponto de vista do lucro, mas falando do ponto de vista, olha, o Brasil era bem visto em todos os lugares, as estatais, elas ajudam o governo a reinvestir. Ele sabe, a gente sabe, eu sei, você sabe, que o pessoal do mercado financeiro, eles querem grana, eles têm muitas ações, bilhões de ações nas estatais, eles querem que elas lucrem muito. Por quê? Se a Eletrobras é privatizada, é um monopólio aqui, não há várias empresas de energia para você escolher. Você depende da Eletrobras. Se triplicarem o preço, você paga. Você paga ou fica sem luz, você vai fazer o quê? Você vai pagar. E é isso que eles querem, privatizar para começar a aumentar o preço, para o preço da ação subir, para pagar dividendo e eles ganharem trilhões. Mas aí o Lula fala uma coisa que, traduzindo, é assim, olha, vocês querem um país forte, um país respeitado no mundo inteiro, um país que, se tiver crise, a gente tem estatal para reinvestir nesse país, e vocês, a elite, vocês vão ser elite de um país forte e respeitado? Ou vocês querem ser o quê? O reis da sucata? É isso, vocês vão ser o reis da sucata. O Brasil vai virar uma sucata e vocês vão ser os únicos bilionários nessa sucata. Vocês não são respeitados em lugar nenhum, é isso que vocês são. Isso é o que o Lula falou, e ele até chegou a falar, esses empresários, os bilionários desse país deveriam estar indo em Aparecida pagar promessa para pedir para eu voltar para a presidência da República. Olha, hoje Paulo Guedes não dorme. Só uma coisa, a audiência da entrevista do Lula, 300 mil pessoas assistindo. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro estava começando a live dele, 7 mil pessoas. Só no YouTube. O Lula não tá só no YouTube, ele tava no Facebook, tava no Twitter, tava na Band News TV, tava na rádio, só no YouTube. Essa foi a sua. E eu desafio o Bolsonaro aí no Reinaldo Azevedo na quinta que vem, pra ver se vai ter 300 mil pessoas assistindo o Bolsonaro. Mas não vai ter nem metade disso. E o outro que foi detonado na entrevista de hoje foi o Moro. Eu vou mostrar aqui o carro de som, que ele também está sendo detonado lá em Maringá. Olha só. As mensagens diferenciadas mostram que Moro não agiu como juiz. Ele mentiu para prejudicar o PT e virou ministro do governo Bolsonaro. A própria esposa de Moro disse que Bolsonaro e Moro são um só. O New York Times descreveu isso tudo como o maior escândalo judiciário da história. Você se lembra quando Moro mandou investigar o porteiro do condomínio de Bolsonaro? No caso Marielle, a Lava Jato arruinou grandes empresas e deixou milhares de trabalhadores, pais de família, desempregados. Muitos dos empresários foram soltos pelo próprio Moro e continuam ricos. Assista Plantão Brasil no YouTube. Sérgio Moro era tão... Aqui, rodou lá. Essa semana já rodou 4 horas em Maringá e vai continuar rodando
toda semana em Maringá e a gente já achou carro de som nas cidades vizinhas ali no interior do Paraná e a gente vai rodar em outras cidades ali, porque ali só tem lava-jatista, ali é um território que antigamente a esquerda tinha muito voto, mas eles foram todos manipulados. Então vamos pra cima ali dos lavajatistas lá e dos bolsonaristas lá também. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal e se quiser ajudar essas ações do canal, embaixo do vídeo o botão Seja Membro. Falou!